Olá, pessoal. Eu sou a Neuza Maria Bugiquian, estou apresentando o programa do Diálogos INEU, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. Este vídeo de hoje é uma continuação do vídeo que foi ao ar na semana passada e no qual a gente falou da questão racial aqui nas eleições dos Estados Unidos. Eu estou aqui ainda nos Estados Unidos acompanhando esse processo e também fazendo pesquisas sobre o meu tema de pós-doutorado. Bom, eu fiz um brevíssimo apanhado histórico sobre esse tema, né, a questão racial aqui nas eleições, é, e eu citei, por isso que eu falo brevíssimo, né, porque eu dei uns saltos aqui, mas eu citei o uso desse tema, a exploração desse tema em eleições passadas, né? Especificamente na eleição em que o John F. Kennedy, democrata, estava aí concorrendo, né? E para a presidência e ele explorou esse tema. Né, e explorou esse tema num contexto muito específico, que era o contexto do movimento pelos direitos civis, que estavam, assim, esse movimento estava ganhando uma projeção muito grande naquele momento e tal, vários acontecimentos aqui tensos, né, no país. Então ele acabou explorando esse tema, levou esse tema para a campanha e acabou saindo, tendo aí alguns resultados com isso, né? Resultado, assim, ele traz esse tema para a campanha e isso é um marco, né? E depois, isso também foi usado, né, 2 décadas depois, na campanha de 1980 com o Ronald Reagan, aí um republicano, e que usa também esse tema em cima de um slogan, né, lei e ordem, né, que a gente ouve novamente, né, eu venho ouvindo nos últimos anos esse tema, principalmente nos últimos anos, né, e com táticas de provocar a ansiedade, em especial dos eleitores brancos, né, dos republicanos. E naquele momento que o Reagan estava usando isso, os eleitores também estavam atravessando períodos muito tensos, muito preocupados, né? Então, eles estavam preocupados com mudanças socioeconômicas e é, com perda, né, de privilégios, né? De perdas dos seus direitos e tal. Então, estavam incomodados com aquilo e os republicanos conseguiram usar esse tema com bastante efetividade, né, explorar em cima disso. E depois eu dei um saltão, por isso que eu falei que eu, né, faço recorte histórico, mas eu dou alguns saltos. Eu fiz um salto para os anos de Barack Obama e depois de Donald Trump, né, com a retórica extremamente agressiva do Trump, é, que assim como o Reagan, né, despertou muito medo, tá? Despertando muito medo, continua, né? Então, 2016, 2020, mas agora 2024 de novo, e despertando muito medo no eleitorado branco, né? E aí, assim, nesse vídeo de hoje, eu continuo então falando sobre esse tema, racial na campanha presidencial de 2024, essa questão ela está sendo explorada baseada fundamentalmente na desinformação. E aí, eu gostaria de fazer um complemento da minha própria fala, né, que tá, né, vai no ar nesse vídeo aqui agora, mas complementando a discussão ali, é, é a questão, a tal da teoria da conspiração, né, aí, projetada em cima da grande substituição, né? Ou Great Replacement, né? Uma teoria da conspiração que não é nova, essa específica ela não é nova, mas ela tem sido explorada muito bem né, infelizmente, pelo Partido Republicano e isso, e pelos, né, eu estou falando em Trump especificamente, mas os seus aliados, os seus seguidores aí acabam contribuindo muito para isso, né? E essa teoria da conspiração, da grande substituição, ela é baseada, né, no seguinte argumento, né, de que existiria um plano para levar imigrantes não brancos para os Estados Unidos, para dentro dos Estados Unidos e para outros países ocidentais, né? Para quê? Para supostamente substituir os eleitores brancos
e assim viabilizar uma agenda política da oposição, né? No caso, o Partido Democrata. Como sabemos, teorias da conspiração é, são muito perigosas, né? Elas costumam trazer, apresentar narrativas baseadas em informações distorcidas, né? Informações incorretas, ou baseadas em interpretações muito seletivas de determinados fatos, né? Recortados, emendados, e muitas vezes ignorando as evidências científicas e os dados verídicos, os dados concretos, os dados fundamentados, né? Verificáveis. Isso distorce a realidade, obviamente, né? E dificulta a identificação da verdade, porque aí vira uma grande confusão, né? E qual é a consequência disso? Essas teorias, elas minam a confiança, nas instituições, né? Nas instituições governamentais, nas instituições científicas, né? Nas instituições, universitárias, acadêmicas. Quando as pessoas começam a acreditar que essas instituições, elas estariam conspirando contra elas, né? Contra as pessoas que acreditam nisso, a confiança pública é corroída. E aí, tem um desdobramento que é a dificuldade em promover a cooperação social e o funcionamento, democrático, né? Essas teorias, elas tendem a criar uma mentalidade de nós contra eles, separando os grupos, né, da sociedade. Então, os grupos que acreditam nessas teorias, nessas é, informações falsas, né, nesses argumentos infundados, e, e o outro grupo que não acredita nessa bobageira, não acredita nessas é, fake news, né, que a gente ouve muito falar hoje em dia. Então, isso acaba agravando essa divisão política, né? Essa polarização política e social. E é isso que o Trump, no momento, tem explorado, que a gente tem visto muito essa discussão aqui, né? E ouvindo ele nos seus discursos, nos seus comícios aqui, explorando esse tipo de coisa que você fala, nossa, não tem sentido nenhum, né? Como assim? Ninguém acreditaria nisso, mas não é bem isso. E tem um grupo que sim, que acredita, ou que está muito confuso, que está muito perdido, né? E essa é a intenção, né? Dos que usam desse tipo de mecanismo, desse tipo de instrumento, né? E é claro, o ambiente começa a ficar predominante, assim, povoado de conflitos, né? Assim, cheio de conflitos, de desentendimentos entre os grupos da sociedade, né? E um dos problemas mais graves das teorias da conspiração é a resistência a procurar saber junto às fontes confiáveis. Por quê? Porque assim, quer saber? Eu já não ligo mais, não gosto de política, não gosto de político. I don't care, né? Eles falam aqui em inglês. Eu pergunto, né? E aí, o que que você está achando das eleições, né? Dos temas que estão sendo discutidos, quais são as suas preocupações? Às vezes, conversando com as pessoas de um modo geral aqui, não só os professores da universidade na qual eu estou aqui participando de alguns grupos de discussão, mas também com o senso comum, né? As pessoas nas ruas onde eu vou encontrando essas pessoas. E muita gente responde para mim: quer saber? Eu não estou ligando mais, eu já não sei mais no que acreditar, é tanta coisa, tá tão confuso tudo, estou muito cansada, estou com muito medo. Então, tem uma questão do medo, que ele é muito importante, e as pessoas precisariam, talvez, né, como lidar com isso, como tratar disso tudo, né? E então, muitas vezes, quando confrontadas com evidências que refutam as crenças desses né, que acreditam nas teorias da conspiração, é, elas tendem a se radicalizar ainda mais, porque elas não querem também saber. Uns não procuram saber da verdade, eu não ligo, mas outras, elas são, né, acabam acreditando naquilo, é uma fé cega, e quando ela é confrontada,
perde a cabeça, né? Radicaliza, parte para uma briga, né? Mesmo. Então, vai as últimas consequências desse tipo de discussão, que é uma discussão política, uma argumentação, e que acaba saindo em briga, que a gente já viu o que aconteceu aqui na eleição passada, e a gente viu em outros países, né? Inclusive no Brasil. Então, enfim, isso tudo é muito preocupante, é um problema que precisa ser olhado, observado, né? E tentar chegar a alguma solução para isso, né? As teorias da conspiração, elas tendem a espalhar o medo. Então, acho que é isso que, né, eu estava ouvindo, eu estava lendo uma notícia de um artigo, né, de um colunista, e ele fala que tem duas questões que estão sendo muito exploradas aqui, é o medo e a economia, né? Então, as questões econômicas, elas são importantes, elas aparecem muito, as pessoas sentem no bolso, né, as dificuldades, então isso tudo naturalmente vai aparecer. Mas é também a questão do medo que está predominando, né? E as teorias da conspiração, elas tendem mesmo a espalhar o medo e a paranoia, né? Fazendo com que as pessoas elas acabam sentindo que tem forças ocultas, né? Assim, agindo contra elas, tem né, um sistema, alguma coisa profunda nesse sistema que não contribui, que estaria contra a sociedade, né? E o que é muito triste é que isso pode gerar uma sensação de impotência, né? E a alienação em relação à sociedade. Por isso que ai, quer saber, eu não ligo mais, eu não tô mais, não quero me envolver nisso, eu não quero me desgastar com isso, né? E o Trump e os seus aliados, eles sabem disso. E é por isso que ele aciona essa alavanca do medo entre os eleitores, né? E, a propósito, o voto, essa teoria da conspiração, né, de que imigrantes estariam entrando aqui para votar de forma ilegal, não é verdade, né? Assim, o voto de não cidadãos em eleições federais é ilegal. Ele não pode ser contabilizado. É raro de acontecer, não acontece com essa recorrência, né, com essa regularidade. E existem muitos controles, muitos mecanismos de controle para impedir esse tipo esse tipo de ação, né? O que pode acontecer, eu fui verificar sobre isso, né, ler um pouquinho sobre isso e conversar com alguns especialistas, é que pode haver algumas localidades, então, assim, alguns centros, né, que permitem que não cidadãos, então, assim, cidadãos que estão aqui, trabalhadores, mas que não têm documentação, né, para votar e não têm cidadania, ele não tá, né, ele não tem permissão para votar, o que pode acontecer é que essas pessoas poderiam votar em eleições municipais para determinados cargos muito específicos. Por exemplo, ser membro, né, votar na nomeação de um conselheiro escolar. E tem um fundamento para isso. Essas famílias, elas têm filhos muitas vezes aqui, que nasceram aqui, frequentam as escolas aqui, e elas, claro, têm interesse em participar dessas atividades escolares, né? O que está acontecendo, elas têm uma preocupação com os seus filhos, e isso é muito legítimo, né? É até muito saudável, né? Ter fazer com que essas famílias elas se reúnam em torno das escolas, né, a instituição de importância aí inquestionável, para que elas também ajudem a formar né, esses conselheiros aí que vão ser muito importantes para tomar decisões ou para aconselhar a direção da escola, né, em relação a vários temas, a vários problemas enfrentados pelas escolas, né? Mas, quando elas fazem isso, elas utilizam cédulas de voto que são muito específicas, separadas, completamente separadas dos processos das cédulas, né, válidas para as eleições políticas mesmo, aí no caso, seja no nível
estadual, seja no nível nacional, né, no nível federal. São coisas completamente diferentes, né? Então, isso que pode haver e que às vezes as pessoas falam, não, mas eu conheço alguém que vota. Não, gente, não tem nada a ver, não é votar para presidente do país, não é votar para governador, enfim. Então, isso é o que está acontecendo, mas tem sido espalhado esse tipo de notícia que não tem fundamento nenhum, tá? Então, fica aqui comigo para vocês continuarem a ouvir um pouquinho mais sobre a questão racial, que eu comecei no vídeo anterior, né? E que eu continuo nesse aqui. E eu fiz esse complemento aqui para apontar para essa questão aí que faz parte também é, dessa discussão, né? Que eu não tinha abordado no vídeo que vocês vão acabar ouvindo aqui o restante dessa discussão, tá bom? Então, foi um complemento. Então, juntem os conteúdos, tá bom? Num só, tá bom? Qual é o panorama atual das eleições de 2024, né? É, a gente volta, então, lá para a declaração do Donald Trump, que eu falei lá no início, né? Desse nosso diálogo aqui, ele mostra que a raça, a questão racial e o racismo são temas dominantes nos últimos ciclos eleitorais, é claro, então 2016, 2020 e agora 2024, né? E realmente com algumas nuances importantes associadas à nomeação presidencial democrata da vice-presidente Kamala Harris. Então, não é por acaso que ele cita, que ele ataca muito, ele faz esses ataques pessoais, né? Ela é a primeira mulher negra e asiática americana a se candidatar à presidência pelo Partido Democrata. Então, né? E na história dos Estados Unidos, mas no Partido Democrata também que tem todo esse apelo a com essa comunidade, né? E ele acaba fazendo esses ataques. Então, não são não tendem a ser casuais isso, né? Muito pelo contrário, tem uma estratégia por trás, tem uma tática, tem uma intenção muito bem definida. E nessa semana eu assisti um webinar na Brookings Institution com dois pesquisadores muito importantes, que é o Rachel Ray e o Gabriel Sanches, né? É, e eles acabam afirmando que o Trump, e de fato isso a gente pode notar, que o Trump ele utiliza a questão racial como meio de dividir o país, de novo. Então ele apela para esse tipo de instrumento, né, de pauta, com uma força muito grande. E aí, por isso que eu falei lá no começo que ele de fato injeta essa questão racial na campanha quase imediatamente a seguir ao surgimento do nome da Kamala Harris, né, como candidata democrata. E o que ele faz é pôr em causa, né, pôr em debate, pôr em dúvida, em discussão a identidade racial da candidata, né? Então é uma estratégia na leitura desses dois pesquisadores, muito consistente, né? São dois pesquisadores aí importantes sobre esse tema. Eles dizem que essa é uma estratégia para lançar dúvidas sobre a origem e a identidade racial da candidata, ou mais especificamente dizendo, né, sobre, como os autores usam, sobre a negritude da vice-presidente Kamala Harris. E com isso, eles tentam reduzir o número de eleitores negros, né, do grupo ah, aí importante, de um grupo importante para os democratas, né? Então ele tenta ou atrair esses votos para ele próprio, né, Trump, ou fazer com que parte, né, que integrantes desse grupo não votem em ninguém, tipo, fiquem em dúvida sobre a identidade racial da candidata, porque haveria ali uma relação direta, né, de identificação racial, então votar nessa candidata. E aí a pergunta, né, que a gente pode fazer aqui agora é assim, isso funciona? Essa estratégia, essa tática dele funcionaria?
Segundo o Russell Ray, não. Ele acha que isso não funciona. No entanto, poderia haver aí quem considerasse a Kamala Harris diferente dos negros nativos. Então, ela não seria uma integrante aí desse grupo, né? Então, seria ali multirracial. Então, lembrando que o pai dela é um jamaicano, né? E a mãe, uma indiana. Então, ela tem essas origens na sua identidade, né? Agora, aí ele rebate, o próprio Russell, ele rebate isso e outros analistas também, dizendo que o fato da Kamala Harris ter frequentado escolas, né, um colégio e a universidade, historicamente frequentados pela população negra, né, por negros, e ser membra da Alpha Kappa Alpha Sorority, que é a primeira irmandade universitária, né, histórica, fundada em 1908 na Howard University, né, HBCU. A gente também já falou aqui dessa instituição, né, em um dos nossos programas lá de 2020. Depois falamos também agora em 2000 depois ao longo, né, dos programas que a gente aborda vários temas aqui, a gente já falou dessa instituição, né? É, e essa a associação, né, da qual a Kamala Harris é afiliada aí já há bastante tempo, é uma primeira organização fundada por e para mulheres afro-americanas, né? Muito centrada na questão de educação, de treinamento, de preparo dessas mulheres para exercer funções aí importantes, né? No topo das instituições. Bom, o Rachel Ray e o Gabriel Sanches, eles também analisam a questão racial, ligando a outra questão central na campanha que Trump, né, tem feito, que é a questão da imigração. Né? E ele está fazendo agora, mas ele também fez lá atrás, em 2016, em 2020. Então, se essa questão ela não é novidade nas campanhas eleitorais, o que a gente verifica realmente é o tom depreciativo na retórica de Donald Trump, né? Ele já adotou esse tom na campanha de 2016, quando ele associava os imigrantes a crimes, né? Crimes eh, pesados. E ele faz isso novamente, né? Então, ele, com recorrência, que ele lança a mão desse tipo de tom depreciativo na sua retórica, né? E o que de fato está ocorrendo nos Estados Unidos nessa campanha eleitoral, mais uma vez, são os ataques dele aos imigrantes, né? Então, como enfatizaram os pesquisadores da Brookings Institution, o bode expiatório dos imigrantes durante períodos econômicos aí mais difíceis, né? Desafiadores, como é o atual momento, ele é muitas vezes um elemento básico das atitudes públicas ligadas à raça e à política. Então, à medida que os eleitores eles colocaram as preocupações econômicas, então incluindo aí o aumento do custo de vida, em cada sondagem nesse período eleitoral, né? Então, a gente vai vendo aí essas preocupações econômicas ganhando muita importância. Então, à medida que isso vai sendo verificado, o Partido Republicano ele continua com uma tendência de culpar, de jogar a culpa sobre os imigrantes, né? Então, por esses desafios que a população, de um modo geral, enfrenta, né? Então, incluindo aí a questão do emprego, a questão dos salários, a questão
dos preços altos da habitação, né, que ficaram inacessíveis, tudo isso. Então, tem um culpado, e esse culpado é o imigrante. Então, a gente vai vendo que ele recorre a isso, regularmente, né? E com muitos cidadãos aí estadunidenses incapazes de pagar as suas contas, de fazer com que aquilo, né, com que ele tem de receita que feche com as suas despesas anuais, né? Aqui tudo se faz conta com base no ano, né? Não como no Brasil, que a gente faz a conta mensal, muitas vezes. É, então, e com essas dificuldades em suportar essas despesas todas, né, os ataques aos imigrantes têm, infelizmente, tido alguma força junto a certos grupos eleitorais. Quer dizer, então, se não é verdade que a culpa, né, dos imigrantes, que, claro, a gente já falou aqui também, né, em outras edições, em outros programas, em outros diálogos, que não é verdade, porque as pesquisas mostram de forma muito, muito consistente que a imigração, na verdade, aumenta o crescimento econômico nos Estados Unidos. Mas esse é um problema colocado para Kamala Harris, especialmente, né? Colocado para os democratas e que tem aí uma campanha focada em políticas de justiça social e inclusão racial, que é aquilo que, né, que a gente viu com o Biden, então uma tentativa de dar resposta a essas demandas, né? Mas a tragédia é que a abordagem de Donald Trump e dos republicanos que o seguem é que distrai os eleitores de uma compreensão mais objetiva de questões fundamentais sobre trabalho, sobre, né, emprego, portanto, sobre imigração, sobre segurança. E até mesmo quem necessita, né, de soluções políticas aí para uma maior igualdade de oportunidade aí, né, profissional, educacional, mesmo essa minoria acaba se perdendo nessa distração que a gente está falando, né? E mesmo que a candidata Kamala Harris venha a vencer as eleições depois, ela vai encontrar muita dificuldade em implementar, né, mudanças estruturais, dado que os republicanos criticam abertamente as políticas chamadas políticas de ação afirmativa, né, questões de justiça racial e questões de imigração, né? E aí um outro ponto que eu gostaria também de destacar com vocês aqui é sobre as narrativas raciais. É, eu prometo que é o último ponto aqui, tá, gente? Eu não vou estender mais, não. Mas é importante falar sobre isso, né? Que é a questão do impacto das fake news e das narrativas raciais distorcidas. A desinformação, e isso tem sido falado muito aqui, nesses grupos dos quais eu estou participando, foi muito falado, né, já logo nessas 2 primeiras semanas aqui que eu estou participando. A desinformação ela tem sido uma arma poderosa para influenciar os eleitores e questões raciais, então não são exceção, né? Vai ser usado essa coisa da desinformação. E campanhas de desinformação que exploram o medo racial. E elas podem sim influenciar a decisão de voto, né? Os democratas sabem disso, e E a gente tem visto isso sendo usado muito aqui nos Estados Unidos, né? É uma praga no mundo inteiro, mas aqui a gente está vendo aqui em tempo real o que está acontecendo, né? Então, dada a prevalência da desinformação no discurso político que a gente tem visto aqui, não é de surpreender que a disseminação de informações falsas enganosas, né, sobre a questão racial ligada à questão da imigração seja um dos fatores que tem movido as pesquisas e discussões acadêmicas aqui nos Estados Unidos sobre esse tema em 2024. E tem uma pesquisa que foi citada lá pelos pesquisadores da Brookings Institution,
que é uma enquete, né, que eles citaram, que revelou que 80% dos estadunidenses já ouviram declarações falsas, especificamente de candidatos e políticos eleitos, né, de que os imigrantes estão causando um aumento na criminalidade nos Estados Unidos, portanto, na violência, no aumento da violência nos Estados Unidos, né? E 74% têm sido expostos à desinformação de que os imigrantes estão tirando os empregos e causando um aumento do desemprego para as pessoas nascidas nos Estados Unidos, ou seja, os imigrantes estariam sendo privilegiados em relação aos nacionais, em relação aos cidadãos nascidos aqui no país, especialmente os brancos. Então, isso repercute muito com os brancos, mas também, mesmo dentro dessas, dessas minorias, também tem, isso aparece, né? Então, veja que isso é, é um assunto bastante importante. Eu não vou entrar nesse assunto para discutir ele a fundo, mereceria, mas não dá aqui para fazer isso nesse programa de hoje. Mas é realmente necessário dizer que isso afeta de forma muito negativa os grupos de imigrantes, né? E isso tem uma perda econômica, porque tem uma perda de saúde, né? Envolvida nessa questão aí, porque se você tem um grupo que ele é marginalizado, que ele é atacado, né? É, de uma forma recorrente, né? Muito e muito agressiva, então afeta a saúde mental desse grupo, né? E é um grupo que contribui economicamente com o país, né? E também afeta o senso de pertencimento desses grupos à sociedade como um todo. Então, como é que essa população, né, esses grupos, como é que eles estariam reagindo? Que mudança que isso pode trazer, né? Então, mas eu não vou discutir isso, né, de modo algum, porque isso aqui é um outro assunto, né? E por falar ainda em racismo, o que os pesquisadores da Brookings Institution disseram é que este tema continua sendo uma alta prioridade para os eleitores registrados, ou seja, aqueles que se mobilizaram para votar e que vão exercer esse direito, que vão exercer esse ato, eles se importam muito com isso, né? E eles, particularmente o grupo que apoia os democratas, que apoia, portanto, a Kamala Harris, né? E aí, nessa mesma pesquisa dessa enquete que foi feita, foi citada pelos pesquisadores da Brookings, é que 56% dos entrevistados observam que a desigualdade racial e étnica é muito, muito importante para o seu voto na eleição presidencial de 2024, né? Essa pesquisa também descobriu que a Kamala Harris tem uma boa vantagem em comparação com o Trump para abordar efetivamente as questões em torno da da raça, né? Então, isso daí é um sinal positivo para ela, porque ela teria, mas por outro lado, cobrariam dela aí ações, né, ou promessas aí concretas, bastante consistentes, e ela teria que apontar para isso, né? Muito bem, pessoal. Por hoje a gente encerra a nossa discussão. Eu fico muito agradecida pela atenção de vocês e mais uma vez, se vocês realmente gostaram desse conteúdo, então curtam, né? Primeira coisa, então compartilhem, continuem aqui com a gente no canal para a gente se sentir aqui motivado para produzir mais conteúdo para vocês sobre esse processo eleitoral nos Estados Unidos aqui nas próximas semanas. Então a gente ainda vai trazer mais discussão aqui sobre isso para vocês, né? Os vários temas, vamos abordando aqui cada um deles que forem surgindo com pesquisa, né? Que eu também tenho que pesquisar sobre isso para trazer aqui para vocês e continuar atrás de pessoas também para vir aqui dividir comigo
essas reflexões, né? Trazer essas reflexões para a gente apresentar para vocês, tá bom? É isso aí, a gente se encontra em breve. Fica aqui comigo, tá bom? Um abração para todo mundo.